Deus na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Dando um pouco delongada, vamos colocarmos em pé. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. 3 e 4 a igreja. Antes de tudo, vos escrevi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. 12 ao 14, toda a igreja. Ora, se certamente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos, e que se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ouvinte a igreja. Mas falar, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 27 e 28, igreja. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. 33 e 34 todos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Senhor, que privilégio nosso podermos ter contato com a Tua Palavra. Assim aprove ao Senhor
dar-se a conhecer a nós, revelar-se a cada um dos teus filhos. E queremos, ó Pai, sob a luz do teu Espírito, compreender os ensinamentos das Escrituras, como agora o faremos, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Nós estamos em meio a um feriadão, já falamos disso, e só para lembrar, é devido ao fato de que na última sexta-feira foi o dia de finados. Muitas pessoas nesse dia acorrem aos cemitérios e vão ali prestar homenagens aos seus saudosos, suas queridas que partiram. É um memorial da história da nossa própria vida. Alguns cemitérios e túmulos em especial são visitados de maneira mais intensa, já que ali jazem pessoas famosas, pessoas que tiveram uma marca bastante abrangente, figuras nacionais, em alguns casos até internacionais. Enfim, uma data que faz parte do nosso calendário. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, e esta mesa, nunca demais lembrar, é memorial também de uma morte, a morte do Senhor Jesus. E pouco antes da sua partida de entre nós, ele instituiu esta ceia, a ceia do Senhor, tomando dos elementos que estavam naquela mesa pascal, o pão que aponta para o seu corpo partido por amor de nós, e brindou o cálice da nova aliança, feita no seu sangue, sangue que nos purifica de todos os nossos pecados. Então é mistério nós indagarmos o que há em comum entre o dia de finados e a ceia do Senhor, e o que os diferencia. De fato, em comum está esta questão da morte. Seja do dia de finados, a lembrança de entes queridos, seja hoje, para termos em conta a nossa própria remissão de pecados, por intermédio da obra salvífica de Jesus. Mas há uma diferença enorme, há uma distinção que não se pode negar jamais. É que no tocante ao segundo, a esta mesa que aqui está posta, a palavra final não é a da morte, mas é a da ressurreição. É a palavra de que Cristo venceu os nossos pecados e a nossa morte que Ele levou sobre si, ressuscitando dentre os mortos. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para dar-nos vida eterna. E de tal maneira que esta ceia do Senhor que participamos, ela não se finda apenas num vislumbre de um finado, mas sim de alguém que venceu a própria morte e ressuscitou e nos legou os benefícios da sua redenção. Este é o evangelho da ressurreição que nós proclamamos, que nós anunciamos. Não olvidados do seu sacrifício, da sua obra na cruz, da dor que padeceu, do opróbrio que carregou sobre si, mas certos de que esta não foi a palavra final. A palavra final ainda é a da vida. Este capítulo, quase que inteiro que lemos, ele vem no conjunto de uma série de questões que os irmãos da cidade de Corinto apresentaram para Paulo. Paulo ficara com estes irmãos cerca de 1 ano e meio, pregando, ensinando, todos os dias. Era um seminário intenso. E depois que Paulo partiu, estava ali sedimentada uma igreja com a sua liderança, inclusive uma igreja provavelmente muito grande, que não poderia ser comportada em nenhum auditório como nós temos hoje aqui, mas funcionava nas casas, encontravam-se em lugares variados, e começaram a suscitar uma série de indagações. Inclusive havia problema de partidarismo na igreja, e Paulo vai responder isso lá no início da carta. Havia problemas de ordem moral, havia uma questão de incesto no seio da igreja, e Paulo teve que tratar isso com muita severidade. Tinha até mesmo
problemas com a ministração de dons do Espírito sobre a comunidade, em que determinadas pessoas achavam que eram mais espirituais do que os outros, que detinham este dom e não aquele outro. E Paulo teve que orientar também. Houve problema com a celebração da ceia do Senhor. Capítulo 11 de Coríntios é uma resposta ao modo equivocado com que eles participavam da ceia. E aí chegamos no capítulo 15. Aquela igreja tinha dúvidas muito sérias a respeito dessa história de ressurreição. Aliás, Paulo pagou um preço muito caro em um momento anterior do seu ministério, quando estava em Atenas, e ali então, como diz o texto bíblico, o seu espírito estava inquieto, vendo tanta idolatria, paganismo naquele panteão, aquela galeria de deuses. E quando Paulo achou uma estaca vazia ali, e escrito embaixo, ao Deus desconhecido, diz assim: é daqui que eu vou pegar a marcha. E começou a pregar: pois é esse Deus desconhecido que eu prego, é esse Deus que eu anuncio, é um Deus que vocês não conhecem ainda. E começa então a falar sobre o Deus Senhor do céu e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. E de repente começou a haver muita polêmica, e Paulo então saiu-se com a doutrina da ressurreição, porque ali havia tanto pessoas que acreditavam na ressurreição, como era o caso dos fariseus, como aqueles que não acreditavam de jeito nenhum, os saduceus. E foi o que safou Paulo de toda aquela discussão. Então, os coríntios tinham dificuldade com essa matéria também. Aliás, nós também não somos diferentes, especialmente quando vivemos num mundo que parece contradizer a nossa fé o tempo inteiro. Aliás, esse versículo 33 é um primor, e eu acho que até a gente já sabe mencioná-lo de cor, mesmo às vezes sem saber o seu endereço. As más conversações corrompem os bons costumes. Gente criada na fé desde o rol do berço, ensinado na doutrina bíblica, conhecedores do Evangelho, de repente as más conversações do ambiente secular, da vida profissional, do clima acadêmico, das amizades que não têm os mesmos valores, começam a corromper os nossos bons costumes, a nossa boa doutrina. E por isso não é incomum vermos pessoas que receberam o genuíno leite espiritual agora não estarem crendo em mais nada, nem na ressurreição, nem na morte, nem na encarnação do Verbo, nem que há Deus. E isso não é novidade. Alguém vai dizer: isso é o nosso século 21. Não, Paulo coloca isso no século 1. A cada século pode haver algum tipo de pontuação mais específica, mas não há novidade. Em todos os tempos sempre houve quem viesse corromper os bons costumes pelas más conversações, e essa é a temática. Paulo pregava a ressurreição, mas muitos diziam: não há ressurreição. Ressurreição é ilusão, ressurreição é invencionice. Eu prego a ressurreição. Richard Dawkins, o pai do ateísmo moderno, ele me contradiz, afirmando que tal coisa não existe, como uma série de outras coisas também que ele não acredita. Agora, no tocante à ressurreição, a vantagem é minha, porque se ele estiver certo, eu não terei perdido nada. Agora, se eu estiver certo, e eu creio que eu estou, ele terá perdido tudo. Por isso eu prefiro ficar com a fé bíblica que o Senhor me deu. Por isso, tendo em mente esta questão do Evangelho da ressurreição, tão importante num domingo eucarístico, num domingo de acercarmos a mesa do Senhor e próximos a uma celebração acontecida nesta semana, precisamos pensar de maneira bem objetiva na importância desta mensagem. A primeira coisa que eu queria trazer à lume é que o Evangelho da ressurreição e a ressurreição como tal é doutrina escriturística. Está na Bíblia, está na palavra de Deus. Não é da minha cabeça ou dos meus colegas, ou do presbiterianismo reformado, ou de determinado segmento cristão evangélico. Não, é a palavra de Deus que nos ensina acerca disso, e desde sempre.
O livro de Jó é tido como o mais antigo a ser escrito. Não se sabe bem localizar ele, mas antes dos escritos de Moisés. Evidentemente que na apresentação canônica ele está lá pelo meio do Antigo Testamento, mas os estudiosos afirmam que, com toda certeza, o livro de Jó é o mais antigo a ser escrito. Abra comigo lá em Jó, capítulo 19. Versículos 25 a 27. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro em mim. Sem mencionar a expressão ressurreição, Jó está falando exatamente dela, porque ele crê que numa dimensão diferenciada da sua condição limitada, terrena, ele veria com seus próprios olhos a Deus. Aliás, esse é um diferencial muito grande da doutrina cristã em relação a muitas expressões de fé. Há muitos credos, muitas crenças que até chegam a afirmar o mundo espiritual, a imortalidade da alma, mas só o cristianismo tem a coragem, a ousadia de afirmar a ressurreição do corpo. Nós não ressuscitaremos como fantasmas, como ghosts. Nós vamos ter corpo glorificado, a exemplo do corpo do Senhor Jesus, que não tinha barreiras depois de ressurreto, que estava aqui em Jerusalém, estava lá na Galileia, num átimo de tempo, porque não havia esta limitação de tempo e de espaço. As portas da casa estavam fechadas, e quando menos os discípulos atentaram, ele já estava lá dentro, sem que as portas fossem abertas. Propriedades distintas desse corpo, mas é corpo. E Jó faz essa declaração em meio ao estado putrefato que se achava o seu próprio organismo. Ele que já não tinha certas partes do seu corpo por causa das doenças que lhe afligiam o seu corpo. Mas ele faz esta declaração. Caminhe comigo um pouquinho para frente no Salmo capítulo 16. Não vamos esgotar toda a literatura escriturística, mas alguns textos são importantes, principalmente esses do Antigo Testamento. Salmo capítulo 16, versículo 10, hino de Davi, e esse texto é repetido depois no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e o salmista diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção corpórea. O Senhor nos fará corpo novo, redivivo, nos moldes do próprio corpo do Senhor Jesus. E uma lembrança que se acha lá no Novo Testamento, mas é uma referência do Antigo Testamento. Então vamos dar um salto para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Como nós sabemos, capítulo 11 é a exposição, a narrativa dos heróis da fé, e nominalmente são mencionados aqui Abel, Enoque, Noé, Moisés, depois assim só de passagem Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, mas se fala de Abraão, e de Abraão se fala muita coisa, mas no versículos 17 e 19 nós lemos assim: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quando Isaque, deitado e amarrado
no local do holocausto, e o seu pai já estava com o cutelo prestes a ceifá-lo, a voz do anjo que bradou dizendo: Abraão, não faças isso, sei que você me temes. O que o autor aos Hebreus está dizendo, isso é figura da ressurreição. Com o braço da morte chegando sobre nós, o Senhor vem e nos toma na sua presença. Por isso, meus irmãos, é doutrina escriturística. E é em razão disto que Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim: o que eu entreguei para vocês, o ensino com o qual eu os doutrinei, a maneira que eu apresentei o evangelho, foi aquilo que eu recebi. E o que eu recebi? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Hoje o nosso assunto não é a morte de Jesus. E, segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Portanto, como crentes em Jesus, nós devemos considerar com muito carinho essa matéria. Ela é fundamental. Ela precisa fazer parte do nosso cotidiano. Precisamos atendê-la, compreendê-la e vivenciá-la nos nossos dias, porque a ressurreição é doutrina escriturística. Em segundo lugar, à luz do texto que estamos examinando de Coríntios, a ressurreição é central em nossa fé e proclamação. E aí o apóstolo levanta o tema nos seguintes termos a partir do verso 12. Se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E ele continua argumentando. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É uma obviedade. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa pregação, a nossa proclamação. Subir nesse púlpito aqui continuadamente e ficar ensinando a igreja, anunciar a graça do Senhor, falar do perdão divino, proclamar que o Senhor ama o seu povo, incentivar e motivar a congregação a uma vida diligente, a uma vida que glorifique ao Senhor, é vão. Estamos perdendo tempo, estamos gastando os nossos dias à toa. Bobagem, cada um vai cuidar da sua vida. E pior, é vã a nossa fé. Aliás, Paulo coloca assim: é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. Eu estou perdendo meu tempo aqui e vocês estão perdendo o tempo de vocês aí, porque estão crendo numa coisa que não existe. Percebem? A gente tem que levar a coisa nesse nível, para a gente entender a centralidade disto na nossa crença e no nosso mistério, naquilo que confessamos e naquilo que anunciamos. Estas duas coisas vêm juntas. Você pode não ser tido como um pregador, mas você não deixa de ser, porque você dá testemunho da sua fé. E você que é o pregador só pode ser se crer de verdade. Infelizmente há muitos pregadores incrédulos, não estão crendo, por isso estão pregando coisas que nada tem a ver com a palavra de Deus. Muitos não creem sequer no mundo espiritual. Quando nós falamos de Deus, falamos de céu, falamos de ressurreição, seus ouvidos estão absolutamente moucos para isso. São seguidores do nihilismo. Nihil quer dizer nada. Para eles, morreu, acabou. São aniquilistas no final de contas. Outros creem até certo ponto, fazem concessões, talvez até dentro de uma racionalidade cheguem a um impasse e digam: deve ter alguma outra coisa aí, porque senão não faria sentido, mas não conseguem verbalizar isso de maneira mais objetiva. Alguns avançam mais ainda, chegam até o ponto da morte de Cristo e se curvam diante deste evento bíblico e fazem inclusive cerimônias muito pomposas a respeito disso. Mas somente o crente verdadeiro reconhece o valor da ressurreição de Cristo, que dá sentido
a tudo mais, que dá valor à nossa fé e à nossa pregação, porque nós cremos sim na ressurreição de Cristo e no poder dessa ressurreição. A ressurreição de Cristo, no dizer de Paulo, é a ressurreição de uma primícia, de um primeiro fruto. Cristo é primícias, são os primeiros frutos, e nós somos os frutos que seguem. Ele, porque Ele ressuscitou, nós haveremos também de ressuscitar. Quando levamos com dor no coração nossos entes queridos, as pessoas amigas, ao seu sepultamento, estamos ali com muita ousadia e coragem, dizendo assim como Cristo ressuscitou, este seu Filho também há de ressuscitar na glória do Senhor. E esta é a nossa confiança e esta é a nossa proclamação. A ressurreição é doutrina escriturística. A ressurreição é central em nossa fé e proclamação. Mas por fim, a ressurreição deve pautar toda a nossa vida terreal. Nós não estamos aqui sendo catapultados para o pós-mortem. Nossa mensagem não visa hoje trazer um bálsamo ao seu coração quanto ao porvir. Nossa mensagem instiga a sua vida aqui e agora. Se cremos, e assim o cremos, na ressurreição, que implicação tem isso na nossa vida? E os versículos 29 até o 34, onde lemos, nos faz lembrar exatamente isso. Paulo está dizendo, nós temos nos exposto a perigos a toda hora. Paulo, por proclamar isso, sofria perseguição, sofria desprezo. Se não há ressurreição, eu estou perdendo meu tempo. Dia após dia morro. Se como homem lutei em Efésio com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você pode citar isso, dizendo, está na Bíblia, mas não é bíblico, viu? Que algumas pessoas leem as coisas e não lê direito, né? Não, está na Bíblia, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ainda mais hoje, domingão, né? Daqui a pouco está na hora da gente ir para o almoço. Isso era um provérbio comum lá entre os coríntios. Eles conheciam bem filósofos do passado. A Acaia e a Macedônia são vizinhas à Grécia ali. Eles foram muito influenciados por essa cultura. Os epicuristas tinham esta perspectiva do filósofo Epicuro: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Eu lembro tempo de acampamento de juventude, né? Na hora da refeição, em vez de cantar do pão do céu me nutrirei, né? Que é mais bíblico, né? Os moços começavam a cantar assim: comamos e bebamos, comamos e bebamos, comamos e bebamos, porque amanhã morramos. Precisava corrigir pelo menos o português, né? Muita gente, porque não considera o poder da ressurreição, vive desse jeito. Vive para gozar as delícias do mundo presente, para satisfazer os desejos da carne. Eu agora só faço as coisas que me dão prazer, prazer fugaz, prazer fútil, prazer que na sua ponta final só traz é tristeza, angústia e dor, prazer que dura segundos e que vai tornando uma geração absolutamente sem significado. Por isso eu quero terminar trazendo você para uma outra epístola de Paulo, a de Colossenses, no capítulo 3. E ela faz uma conexão com o que nós estamos falando aqui. Paulo começa o capítulo dizendo assim: porque se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e essa é a nossa realidade, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Já morresse, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar em glória, é isso que está dizendo, nós também seremos manifestados com Ele. E aí o importante: a ressurreição deve pautar a nossa vida terreal. Fazei
pois morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria, ponduragem e idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes, é coisa do passado, noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. E Paulo acrescenta a lista, não só aqueles pecadões horrendos, né, da primeira fase, mas esses assim que a gente acha que não são tão graves, né? Despojai-vos de ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E eu paro por aqui, deixando o resto para você ler, porque tudo tem a ver com a ressurreição, que deve pautar toda a nossa vida presente, os nossos dias que se seguem. Cristo ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, nós podemos crer no amanhã. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.